Olá, mais uma vez boa tarde. Bem-vindo à nossa cozinha do Atual. Vamos fazer pizza, mas só que bem diferente. Ingredientes aqui na nossa bancada e nós vamos usar na massa batata palha. É isso mesmo, é para facilitar a sua vida e naqueles momentos que você está com vontade de comer algo bem saboroso. O que você vai precisar, e até de uma maneira diferente, em usar até o tabuleiro da pizza? Nós vamos usar ao contrário, olha só. Se você usasse a massa, você iria fazer desse lado daqui. Neste caso, nós vamos untar com manteiga, enfarinhar com um pouquinho de farinha de trigo e montar a nossa pizza do lado contrário do tabuleiro. Então, nós temos aqui batata palha, mussarela, um molho especial que você pode comprar pronto, molho de tomate, ou até mesmo fazer do seu jeitinho em casa. E na montagem da pizza, você pode brincar da maneira que você gosta mais. Aqui nós vamos usar cebola, calabresa, tomate, orégano, mas você pode fazer uma marguerita apenas com tomate e manjericão, você pode fazer com frango, aí da maneira que você gosta mais. Mas a montagem da pizza é muito fácil. Primeiro nós vamos espalhar toda a batata palha aqui por cima, ó, do tabuleiro, aos pouquinhos, para que não vaze e ao mesmo tempo a gente siga a parte, do formato deste tabuleiro. Então, ó, aos pouquinhos a gente vai ajeitando e montando o que precisa. Tem que ser por cima, porque senão depois você não consegue fatiar. Então, ó, lembrando que está untado com margarina, com manteiga e enfarinhado com a farinha de trigo. Você pode enfarinhar também até com farinha de rosca, não tem problema, fica ótimo. E vai ajeitando e ajustando para que fique também redonda, para que dê certo. Então, vamos usar aqui eu tenho um pacotinho de quantos gramas, Divina? 140 gramas de batata palha. Aquele tabuleiro assim, aquele pacotinho comum que você costuma comprar nos supermercados. Então, ó, somente ajeitando, ajustando e pronto. Vamos aqui, ó, todo o pacotinho em cima do tabuleiro. Feito isso, vamos colocar a mussarela. Não é difícil e dá super certo, viu? A mussarela também você vai acomodando. Eu vou jogar aqui um pouquinho por cima e acomodar junto com a batata palha. A mesma coisa. Você vai ajustar, meio que dando uma amassadinha. Você vai compactando a mussarela também aqui por cima. Passe de mágica apenas para ganharmos tempo? Vamos lá, vou acrescentar a mussarela apenas. Pronto, a mussarela já está toda por cima da nossa batata palha. Você pode ver aqui ao redor, eu deixei aparecendo mais a batata porque a mussarela ela precisa derreter e ela não pode escorrer. Então, o máximo que você puder deixar como se fosse assim, juntinho, a batata palha ao redor, ela vai apenas entremear, nessa batata por dentro. E aí vai dar a liga que a gente precisa. Aí é a montagem da pizza. Um molho de tomate, vamos colocar aqui por cima. Esse molho tá grossinho, ó. É bom que aí dá um toque especial. Coloque sempre espalhando, dando o toque, da nossa pizza, que vai ficar muito, muito saborosa. E aí você pode usar até a quantidade que você gosta mais, tá? Muito pouco. O ideal é não colocar aquele molho muito assim molhado, porque senão vai dar problema na hora de dar a liga na pizza. Vou colocar tomate. Vamos botar uns tomates bonitos aqui. Olha só. Esse tomate está grande, está lindo. Chega a dar água na boca.
Vamos colocar algumas linguiças calabresa. A linguiça calabresa que eu estou usando é aquela defumada, então você nem precisa fritar antes não. Apenas corte, porque ela vai assar e vai ficar muitíssimo saborosa. Aí você pode incrementar da maneira que gosta mais. E cebola. A cebola por cima você coloca em rodelas grandes, porque vai dar um sabor especial e também vai ficar bem saborosa. Apenas em rodelas grandes, olha só. Não muita quantidade para não ficar muito acebolado. A ideia é fazer uma pizza na medida certa. E por último, sempre você... Opa, caiu aqui. Por último, você sempre coloca o orégano e sempre dando aquela macerada aqui na mão para que ele levante o aroma e também o sabor. Nossa, você fazendo isso, você vai perceber a diferença em casa na hora de colocar em prática. Prontinho, nossa pizza vai assar por pelo menos o que? Uns 10 minutinhos? Tempo ideal, apenas esperar o queijo derreter e pronto, ela vai ficar simplesmente deliciosa à sua mesa. Vamos levar aqui ao forno e daqui a pouquinho ela estará prontinha para você também aproveitar em casa, tá vendo? Não precisa de massa, pode fazer uma pizza com batata palha que dá super certo. Daqui a pouquinho eu volto mostrando o resultado final dessa receita de hoje. Um breve intervalo, o Atual está apenas começando, não perca, tem muita coisa boa para você. Nosso programa está de volta e hoje é dia de falarmos sobre o Código de Defesa do Consumidor. E nosso advogado, Dr. Alexandre Valença, sempre tirando as nossas dúvidas, aquilo que a gente precisa saber para que não cause até problemas futuros. Não é isso, doutor Alexandre? Que bom tê-lo aqui mais uma vez. Eu que agradeço, Luciana, mais uma vez a oportunidade de poder participar desse quadro tão importante. É interessante a gente sempre lembrar para o nosso telespectador que o interesse maior do nosso quadro é fazer com que as complicações do dia a dia não tomem uma proporção tão grande para parar na justiça, que possa ser resolvido da melhor forma possível, não é mesmo? Exatamente, esse é o sentido da lei, né? Evitar conflitos. Exatamente, e resolver para quem precisa. Exatamente. Hoje nós vamos falar, sempre eu suspiro antes de falar, telefonia. Que problemas sérios são causados pela telefonia, tanto móvel quanto a fixa? Também. Por quê? A gente tem passado por um problema, a gente passou recentemente por um transtorno muito grande, né? Nossa tragédia climática da região serrana gerou uma falta de serviço muito grande, a justiça ficou abarrotada de ações, porque não teve outro caminho, as pessoas aguardaram, tiveram entendimento da necessidade daquele momento, mas aguardaram até abril, maio e não tinham ligações, não tinham seus telefones funcionando. Aí a justiça experimentou, até alguns juízes locais fizeram mutirão para poder dar conta da quantidade de demandas que foram à justiça. Sim. Agora eu entendo que a gente, através do atendimento com as pessoas, eu entendo que a gente está numa segunda onda de problemas, que é não a falta do serviço, porque boa parte já está funcionando, o serviço já foi restabelecido, mas agora a cobrança indevida. Mas você sabe, doutor Alexandre, que tem dia que eu chego lá em casa e o telefone não está funcionando? Ainda alguns casos, ele funciona. Aí tem um belo de um dia, assim, que às vezes as pessoas falam assim, eu tentei ligar para você e tudo mais, mas não consegui. Aí eu pego o telefone e ele está completamente mudo. Aí de repente ele volta a funcionar, de novo. A gente parece que dá a impressão de que está sendo jogado o serviço de um lado para o outro, né? Complicado. Tem hora que um funciona, tem hora que outro não. Mas assim, dentro daquele quadro que a gente experimentava em março e abril, hoje a solução de funcionamento parece que a gente pode imaginar uns 90% de restabelecimento. Então, assim, o que a gente tem experimentado é pessoas reclamando agora de uma outra falha no serviço, que é na cobrança de serviço. As pessoas começaram a receber suas contas, muitas não tiveram serviço até meados de abril, final de abril, começo de maio,
mas pagaram suas contas, às vezes por desconhecimento de seus direitos, às vezes por interesse de manter a sua obrigação, pagaram suas contas e agora começaram, quando o telefone voltou a funcionar, pessoas que em média recebiam contas de 50, 60 reais, que é a tarifa básica dentro daquela tarifa, né? Começaram a receber contas de 200 reais, de 250 e com uma quantidade enorme de números para ligações celulares. Aí a pessoa, o que eu faço? Eu não liguei para esses celulares, eu não conheço os celulares. É exatamente essa que foi a intenção desse nosso quadro agora, de explicar o que fazer quando você recebe essa conta. A primeira coisa que o consumidor tem que fazer é impugnar aquela conta. Né? A Anatel ela estabelece regras e critérios para que o consumidor possa questionar aquela cobrança que ele entende por indevida. Bom, primeiro o consumidor deve receber a conta, ver, né? Bom, eu não liguei, né? Eu não usei esse tipo de serviço. E aí, qual a primeira coisa que ele faz? Até que você falou uma coisa que eu me lembrei de um aspecto também importante. Primeiro é receber a conta. Sim. Você usou uma expressão interessante. Porque a lei estabelece que você tem direito de ter uma conta de forma discriminada. Sim. De modo a você identificar quais são os serviços detalhadamente estão sendo cobrados. Se é tarifa, se é multa, se é juros, se é acréscimo. Então, a primeira coisa é receber a conta. Recebeu a conta, questionou, discordou de qualquer daquelas ligações, você deve ligar para o 0800, para o telefone, para o serviço que a sua operadora oferece, na própria conta, por determinação legal também, deve constar esse número e essa forma de ligação e questionar, olha, essa ligação do dia tal não fui eu não ligo para celular. Aí eles vão abrir um procedimento interno, né, de verificação daquelas contas. Se naquele prazo que geralmente eles falam em 8 dias, se eles não derem resposta, você como consumidor, você pode questionar até mesmo judicialmente. Agora, se acontecer, por exemplo, eu não usei e aí eu não vou pagar, porque eu não usei e a coisa não é resolvida dentro do determinado tempo daquela conta ser paga, o que a gente faz? Se você não pode ter serviço cortado, você pode ter nome negativado e por aí vai, não tem? A gente teve algumas situações aqui curiosas e uma dessas foi até eu experimentei no meu telefone pessoal de casa. Eu tive que entrar com a ação para restabelecer o serviço. A primeira ligação que eu recebi, quando eu soube que o telefone voltou, foi da Telemar falando que ia cortar meu telefone por falta de pagamento. Olha só. Então, eles fazem isso, porque o sistema deles, eles olham, tem o crédito, né? Vai ligar e vai cortar. Então, esse é o sistema. Então, a medida é adotar esse primeiro procedimento, que é a impugnação. Por que eu digo que tem que impugnar essa conta assim que recebe? Porque isso vai gerar uma verossimilhança, né, uma sustentação da sua alegação até mesmo judicialmente depois. E como é que você faz isso, né? Logo assim de início, para você entender como que eu contesto isso? Existe um telefone, né, dependendo da operadora. A operadora aqui na região é a Telemar, então é o 10331. Você liga e tem aquele procedimento que é um pouco enjoado, né, de você identificar lá que você quer reclamar e vai chegar naquele momento que você vai reclamar e você vai falar com o atendente e explicar, essa ligação X, ou todas essas ligações, que tem pessoas que têm 45 ligações para celular que não fizeram. Olha só. Então elas vão impugnar, você vai receber um protocolo, é importante anotar esse protocolo, a data que você ligou, o horário, quem era o nome do atendente, o protocolo, anota na própria conta, se for para ser bastante prático e depois não perder, anota na própria conta e aguarda. Se eles não fizerem a revisão daquela conta, aí não vai ter outro caminho. Você vai ter que buscar via judicial. Bom, nós vamos a um breve intervalo comercial e daqui a pouquinho o Atual está de volta. O Atual está de volta com o resultado da receita de hoje. Já está na mesa, cheirosa demais e você vai adorar. Pode fazer uma pizza deliciosa com a base. Ao invés de levar massa, você vai colocar batata palha. E o resultado é esse. Você vai atrás do cheirinho, fica gostosa demais. E só uma dica. Na hora de repartir, espere um pouquinho dar uma pequena esfriada, porque aí a mussarela vai entranhar mais na batata e aí você vai conseguir tirar um pedaço bem especial. Pode fazer que dá certo, viu? Garanto. E depois é só fazer de vários sabores diferentes.
entre no nosso site, que é o atual.tv.br. Lá tem tudo o que você precisa, a nossa central de vídeos à sua disposição e todas as receitas aqui do programa. Não perca, viu? E o Atual tem mais para você, não saia daí. De volta com o Dr. Alexandre Valença falando sobre Código de Defesa do Consumidor. E a sua conta de telefone? Anda tranquila, anda em dia ou você está recebendo preços abusivos na hora de pagar? Não é mesmo, doutor Alexandre? A gente falou de todo o processo, de como essa conta chega, de como as pessoas devem ficar atentas, até mesmo à discriminação, né, do tipo de telefone que está ligando, se conhece aqueles telefones e como isso é feito. Isso. E pessoas que pagavam 50, 60 reais numa conta que hoje chegam com contas aí de 300 reais para pagar. Aí, o que nós devemos fazer? Como foi dito anteriormente, a gente deve primeiro, antes de qualquer coisa, impugnar direto a própria empresa. Para que isso? Não que se eventualmente você não fez isso, você não vai ter o direito de questionar isso judicialmente. Sim. Né? Nenhuma atitude, nenhum regulamento pode tirar do cidadão o direito de levar uma questão à justiça. É importante a gente frisar isso. Mas isso serve como um fundamento para a sua ação futura, se necessário for. Então, por isso que eu oriento todos os clientes a não pagarem, seja o valor menor que você pode desconsiderar, para você, de repente, R$5 não faz diferença. Eu oriento o cliente porque a visão do direito do consumidor é que ele tem um aspecto macro. Não é a minha relação, Alexandre, com a empresa. É a minha relação consumidora, entre vários consumidores com a empresa. Então, a importância de você impugnar essa cobrança. Eventualmente, você impugnou, passou o prazo, a empresa falou, não, essa conta é sua, você tem que pagar. Aí você tem que adotar outras medidas, porque o direito não socorre aquele que dorme. Sim. Isso é um princípio geral do direito. Se você ficar parado, o direito não tem como te socorrer. Então você impugnou, a empresa insiste naquela cobrança como legítima, você insiste que é ilegítima, que você não fez ligação para aquela quantidade de celulares. A gente tem visto que, me parece que é uma falha técnica do sistema que está transformando ligações para fixo em ligações celulares. Tá? Isso eu estou falando só com base na mera experiência, não nenhum fundamento técnico nisso. E aí a tarifa é muito maior. A tarifa é de celular, né? Aí você não conseguiu resolver administrativamente com a própria empresa, você tem ainda um caminho intermediário, que a gente sempre fala, que é o PROCON. Você vai buscar através do PROCON, que é esse órgão, que ele vai intermediar a sua indignação, a sua pretensão de resolver aquele problema com a negativa da empresa. Na sua experiência, o PROCON tem conseguido resolver assim de forma mais amena? Nas demandas recentes com relação à Telemar, não, em função da demanda, da quantidade de pessoas que tiveram problema. Então o PROCON não tinha condições de fazer um contato a cada atendimento. Então, assim, foi necessário que o cidadão buscasse o Poder Judiciário para solucionar o problema. Então, nesse caso agora, eu tenho visto, a gente tem atendido pessoas com essa reclamação, infelizmente eu entendo que o PROCON também não vai conseguir, porque a empresa insiste na cobrança, o consumidor insiste que não fez aquela ligação. Então, vai ter que ser necessário um procedimento judicial, aí sim, através de uma ação que o PROCON vai encaminhar para o escritório de assistência gratuita, né, que as universidades de direito têm, ou a defensoria pública, ou um advogado de confiança. Aí a gente ressalta mais uma vez, que a gente já falou algumas vezes aqui, é possível no juizado especial civil que você entre sem advogado, mas não é aconselhável. Porque vem os outros advogados da empresa, que são pessoas qualificadas, né, e que entendem do assunto. E às vezes a gente que é leigo, né, na questão do direito, de uma forma geral, a gente acaba se dando mal por não saber até qual tipo de linguagem usar no processo. E eu vi na prática isso, Luciana, nesses últimos casos aí, que foram mutirões, né, de acho que 6 mil ações, ou 3 mil, não me recordo agora. Então, assim, uma sequência muito grande de ações específicas com relação à Telemar. Então, os prepostos da Telemar tinham duas posturas. Um valor de acordo para quem estava assistido e um valor de acordo para quem não estava assistido. Então eu vi na prática isso acontecendo. Né? Isso já é uma discriminação aí, já porque ele sabe que a pessoa não estava assistida. Então eu fiz acordos em um valor e pessoas que estavam desassistidas fizeram acordo em valor menor. Então por isso que eu falo da importância do consumidor estar assistido por um profissional de direito, seja um advogado de sua confiança, como eu falei, seja a defensoria pública, seja os escritórios de assistência gratuita que nós temos nas cidades. Importância disso, buscar judicialmente o quê? A declaração que
aquela cobrança é ilegítima. É importante que quem paga, que é um serviço bem feito. Eu acho Exatamente. que em toda situação, e essa é a relação entre o consumidor, né, e as empresas. Uma ligação de consumo que deve ser boa para ambos os lados. Eu penso que a gente tem que entender que nós estamos num Estado democrático de direito. Sim. E o que tem a ver Estado democrático de direito com a nossa relação aqui com a empresa de telefonia pública? No Estado democrático de direito, eu, como indivíduo, tenho a possibilidade de mudar as coisas. E esse tipo de reclamação, impugnação, até ação na justiça, é a forma que o cidadão tem de mudar a situação. Então, se cada cidadão tivesse consciência da força de uma ação para cobrar eventualmente 10, 15 reais que for, ele faria, para poder entender que está na mão dele, do consumidor, a força para modificar a situação. Com certeza. Dê o nosso e-mail de contato e o telefone também, que é para que as pessoas possam tirar algumas dúvidas até mais individuais. O endereço eletrônico é meudireito@bol.com.br. O telefone é o prefixo 22 2527 1054. Doutor Alexandre, mais uma vez obrigada e até a próxima, porque tem muita coisa ainda a ser conversada. Isso, eu que agradeço, Luciana. Até a próxima oportunidade. O Atual mais uma vez fica por aqui, mas amanhã estaremos de volta a partir de 12h15. Assista agora o SBT Jornal.